Muitas dúvidas têm surgido sobre a intervenção militar e o artigo 1º da Constituição Federal. Bom, nós temos aqui que definir alguns conceitos, temos que abordar alguns assuntos de direito internacional e direito constitucional, para que se possa chegar ao entendimento dessa questão. Primeiro, nós temos que fazer a leitura correta do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo, que é exercido através de seus representantes legais ou diretamente. Repare que não há uma restrição quando se fala em poder. Todo poder emana do povo. Todo poder sem restrições. Sem restrições. Emana do povo, que pode exercê-lo através de seus representantes legais ou diretamente. Nessa parte do artigo não existe uma ordem prática. Existe uma ordem filosófica, jus-filosófica. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o povo exerce o seu poder diretamente. E isso é atinente à regra de direito internacional. A regra de direito internacional, ou o princípio de direito internacional, da autodeterminação dos povos. Isso é um princípio, isso é um poder implícito a todos os povos do mundo que constituíram seus países. Porque, secularmente, não havia nada escrito. O povo, ele instituía seu território, demarcava, fazia a sua soberania, de per si, com ou sem um exército, porque ia depender da resistência, né? Normalmente, todo povo constituía seu exército, seu braço armado, parte do próprio povo que lida com armas. Então, o artigo 1º, ele, antes de ser um artigo de Constituição, ele é um princípio máximo de autodeterminação dos povos do mundo. É um princípio de direito internacional. Por hábito, ele é colocado nas Constituições, mas nem precisaria ser colocado, porque é óbvio. Então, vemos que temos aí o poder do povo como o poder que forma o Estado, que forma o país. A esse poder se chama poder instituinte. Então, ele é o primeiro poder, é o poder criador. Esse poder, ele forma ou não, porque o direito pode ser passado verbalmente e ser assim. Por muitos séculos o direito não era escrito, era só verbal. Era passado de geração em geração de maneira verbal. Mas ele pode escrever esse direito. Então aí surge o quê? Surge o poder constituído. Mas antes disso, nós temos poder instituinte, que institui um poder constituinte, aquele poder que vai criar a Constituição, através do que se chama Assembleia Nacional Constituinte, que é um conjunto de notáveis eleitos pelo próprio povo para escrever a Constituição. Então nós temos aí poder instituinte, gerando um poder constituinte, que gera uma Assembleia Nacional Constituinte, que gera o que se chama de poder constituído, que é a própria Constituição escrita. Então vemos aí que o povo tem um poder máximo e sem restrições. E o povo, vou fazer agora uma figura de didática, para que fique bem entendido isso. Se a Constituição fosse uma casa, o povo jamais construiria uma casa apenas com uma fechadura de entrada. Para depois que ele entrasse na casa, e depois de um tempo não gostando, quisesse fazer uma reforma ou até demolir a própria casa, ele não conseguisse mais sair da casa. Ele teria criado uma armadilha e não um documento escrito para defendê-lo e organizá-lo. O povo não construiria uma armadilha para si próprio, não colocaria um dispositivo dentro daquela própria lei, da Constituição, para agir contra ele próprio, para limitar o seu poder de fazer tudo de novo. Ou seja, o povo não construiria uma armadilha.
É por isso que eu chamo a atenção que não pode existir nenhum artigo dentro da Constituição que limite o poder do povo se expressar e pedir desconstituir todos os seus governantes, toda a sua estrutura. Obviamente que o fará através de representantes, de representantes legítimos. Então, vamos tentar explicar agora na prática para esse vídeo não ficar muito longo. Existe uma dúvida se o artigo 22 da Constituição e o artigo 142 limitam o poder do povo. Não limitam. Não limitam porque o artigo 1º está acima do artigo 22 e acima do 142. O artigo 142, ele apenas define as hipóteses em que o presidente da República decreta a intervenção militar. Decreta para manter a lei, a ordem. Diz quais são os outros poderes que podem pedir a intervenção, mas em nenhum momento ele limita o poder do artigo 1º, que é o poder do povo. Imagina, como iria fazer isso? Seria uma armadilha. Uma armadilha. O povo construiu um documento para agir contra ele próprio. O povo é um poder soberano. O poder soberano é um poder intocável. O povo é o senhor do país. É o senhor de todos os documentos legais do país, inclusive a Constituição. Nenhum poder pode limitar o próprio povo. Caso contrário, seria uma armadilha. O povo concederia poder a uma parte deste povo que poderia traí-lo. Poderia fazer uma Constituição cheia de brechas, cheia de normas programáticas, mais ou menos como se fossem procurações em branco. Aquela normazinha que não está completa, que vai ser completa lá na frente, através de uma emenda complementar, ou de uma lei complementar, e você vai colocando na Constituição regras que vão limitando, abafando, sufocando o poder do povo. Tá certo? Essa Constituição se tornaria uma carta ditatorial com o passar do tempo. Isso não é possível. Então o povo é o senhor de todas as leis de um país. E contra o seu poder não pode haver limitação. O artigo 1º, ele é o artigo máximo. É um artigo de direito internacional, acima do direito nacional, porque é um artigo que fala dos poderes dos povos do mundo, de constituírem suas leis, as suas regras e destituí-las no momento em que elas se tornarem ilegítimas, no momento em que elas estiverem atuando contra o próprio povo. Então a intervenção militar pode sim ser pedida pelo povo. E não há formas de pedir. O povo é livre para se manifestar de tudo, em relação a tudo, inclusive sobre a intervenção militar. E cabe ao exército desse povo defendê-lo, porque esse exército não é nada mais, nada menos que o próprio povo que tem habilidade com as armas. Certo? Então, tudo que está dentro de um Estado é poder concedido pelo povo. O povo concede tudo, inclusive a formação do seu próprio exército. Até o seu exército, se estiver indo contra o povo, ele pode ser desconstituído, porque o povo precisa se defender daqueles que não estiverem sendo legítimos em relação ao poder que o próprio povo deu. Certo? Então, não existe nenhuma restrição em relação ao povo pedir a intervenção das Forças Armadas para destituir os 3 poderes e organizar novamente o Estado para o bem da sociedade.